Olá, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Nós vamos hoje estudar o capítulo 30 do livro de Provérbios. Nós estamos aí chegando ao fim dessa jornada do livro, de Provérbios, estudá-lo em 31 dias. Nós temos hoje o capítulo 30, mas amanhã o capítulo 31. Então, se você chegou aqui, parabéns, você percorreu essa jornada. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou sua vida, seu coração durante todos esses dias, todo esse tempo que você separou de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar para iniciar esse estudo de hoje? Quero te convidar, aonde você estiver aí, se puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar contigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu oro, porque o Senhor abrace essa pessoa que está nesse momento, se dedicando a te buscar, se dedicando a te conhecer e absorver mais de ti, Pai. Eu peço que o Senhor revele, Pai, as suas profundezas, as suas grandezas, a sua sabedoria. Traz à luz, Senhor, que os olhos sejam abertos a toda a verdade e que o Senhor se manifeste. Em nome de Jesus é que eu oro. Que você receba do Senhor essa sabedoria, que você receba do Senhor esse agir através do que nós estamos buscando. Não tem como não receber do Senhor quando nós buscamos a palavra dele. A palavra dele nos traz vida, nos traz entendimento. Que assim seja na sua vida no dia de hoje. Tudo certo aí, então? Preparado? Com a sua Bíblia aí aberta no capítulo 30 de Provérbios. Se necessário, um caderno de anotação, caneta, para que você marque tudo isso. Vamos lá? Esse provérbio, então, a seção, o título dele, são palavras proféticas do sábio Agur. O verso 1 diz assim: palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Etiel e Etiel a Ucal. Então, quem é Agur? Ele é um sábio do Antigo Testamento. Aqui traz o nome, fala o nome dele, mas você tem muitas informações acerca dele. Tem informação que ele é filho de Jaque, que diz aqui, e que ele foi realmente um mestre, de grande sabedoria, como nós vemos outros homens na Bíblia. Nós vamos ver no capítulo 31, vai estar falando também, de Etã, Emã, que são referências que nós vemos na 1 Reis 4:31. E também nós podemos entender aqui que o Etiel, e o Cal eram discípulos, de Agur. Eles seguiam e as palavras, então, foram sendo repassadas um para o outro. Então, aqui são palavras que este sábio aqui do Antigo Testamento liberou. E nós vamos vê-las agora a partir do verso 2. Ainda tem aqui no verso 1, a parte B. Ele diz assim: ó Deus, fatiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem. Não tenho a inteligência humana. Verso 3. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aqui nós vemos também, mais de 1000 anos depois, aí uma referência a esse verso 2, o 3 ali, falando acerca que esse conhecimento nós não conseguimos alcançar, Quão pequeno sou com a minha humanidade. Aqui no caso, então, nós vemos o próprio apóstolo Paulo fazendo essa menção em 1 Timóteo 1,16. Vamos dar uma olhada nessa referência, então? Vamos lá em 1 Timóteo 1,16. Se você está com a sua Bíblia aí, folheia também, vai lá, vamos estudar. É bom que vai criando-se mais intimidade aí com a palavra. No capítulo, então, só confirmando aqui, 1 Timóteo 1,16, diz assim: todavia, por este motivo mesmo que me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos os quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Então aqui quem estava dizendo essas palavras era o apóstolo Paulo ao seu discípulo, o pastor da igreja, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e Paulo estava ali, o apóstolo, liberando essa palavra para ele. Então ele diz assim que ele se tornou um modelo para todos quantos haviam de crer, mas ele está se referindo a Jesus. Todavia, por esse mesmo motivo, me foi concedida misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Paulo estava falando dele mesmo: eu sou o pior dos pecadores. E aqui
o poeta Agur, ele fala, né? Deus, eu me cansei, estou exausto, porque sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana e não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento santo. A expressão aqui santo é uma maneira muito peculiar aqui em Provérbios, também utilizados por Salomão e pelos sábios, né? Que refere-se ao que? Ao nome do Senhor, a santidade, né? A pureza, a separação, né? E aqui então nós vemos referências como essa no livro de Provérbios, por exemplo, o capítulo 9, no verso 10, nós já passamos, né? Vamos só retomar aqui. Ele diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecer a divindade ou a santidade, conhecer o santo, é alcançar o pleno sentido do conhecimento, né? Então, nós vemos essas referências do santo, do separado. E aqui, então, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Curioso, chegarmos, como assim? Estamos chegando aqui no capítulo 30 de Provérbios, mas... E perceber, né, que o homem, né, aqui o poeta está dizendo, não estou conhecendo ainda o santo ou a santidade. Isso mostra que é ilimitado. Nós sempre vamos buscar e sempre vai existir mais para buscar desse conhecimento, né, mais para se aprofundar nesse temor do Senhor. É lindo demais, né, poder imaginar que nunca se acaba, né, a palavra do Senhor ela se renova todo dia, as misericórdias do Senhor se renovam todo dia e a nossa busca, o nosso anseio também por Ele é insaciável. Quanto mais nós buscamos, né, mais nós precisamos dele. Tem uma comparação assim, né, que o nosso coração, ele tem um lugar totalmente preparado para que o Senhor venha e habite, né? E se esse lugar não está sendo habitado, não está sendo colocado Deus nesse lugar, é um infinito, não pode ser preenchido com nada. Os homens até tentam preencher com tantas coisas, mas não conseguem preencher. Por quê? Porque proporcionalmente ao tamanho de Deus. E Deus, qual é o tamanho de Deus? Deus é infinito. Então, quando nós preenchemos esse lugar com a presença de Deus, nós saciamos da presença dele infinitamente. Isso é maravilhoso desse relacionamento, e é isso que o poeta aqui também expressa. O verso 4, ele faz alguns questionamentos, olha que interessante. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que sabes. Essas indagações aqui do sábio, né, desse poeta, mesmo antes, né, da manifestação de Jesus, né, porque mais ou menos 1000 anos depois, Jesus, né, se fez homem e habitou entre nós. Mesmo assim, já se existia este questionamento, né, ou esse anseio por conhecimento, né, ou pré-anunciando, né, por isso que aqui são palavras proféticas na minha Bíblia, aqui na minha versão, bem provável que na sua diga também, né, o título, a epígrafe desse provérbio diz palavras proféticas, quer dizer que esse sábio agora estava profetizando, né, acerca de algumas coisas, dizendo acerca de algumas coisas. Então, a sabedoria de Deus sendo revelada para esses homens. Versos 5 e 6 agora. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras, jamais declara algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. A palavra, então, por si só, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é comprovadamente pura. Nenhuma mentira vem da verdade, né? A Bíblia diz isso. E é um escudo, né? O Senhor e a sua palavra é um escudo para quem nele confia. Versos 5 e 6, um verso muito importante, você destacar, meditar, confiar no Senhor e na sua palavra. Então, separa aí, circula. Verso 7, 2 bênçãos peço a ti que me dês, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Então aqui o poeta também
ele pede essas bênçãos para o Senhor antes que ele morra, que ele receba, né? Que afastasse dele a falsidade e a mentira, entendendo já o mal, né? Que causa a falsidade e a mentira, e também que não permitas viver em extrema pobreza e também não em grande riqueza, mas que Deus o conceda o sustento diário de que ele necessita. Olha que sabedoria, olha que lindo, né? Entendendo, né, que atitudes fazem mal para a vida, ali, como a mentira, né? Como a própria falsidade, né? Afasta de mim isso e concede-me com equilíbrio o sustento necessário de todos os dias para que eu viva feliz aqui na terra. Extrema pobreza vai deixar de glorificar o Senhor, extrema pobreza vai trazer problemas, mas também ele entende que grandes riquezas também vão te trazer problemas, né? É difícil administrar essas grandes riquezas. E ele ainda complementa no verso 9 dizendo assim: para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Que glorioso, que maravilhoso ver essa declaração, né, do sábio Agur falando para que não ocorra que eu, tendo em demasia, venha a te esquecer, Senhor. Pensar que eu sou Deus de todas as coisas, eu posso tomar conta, né, de todas as coisas e não depender de Ti. Ou que eu venha passar miséria e com isso acabar roubando, né, não controlando as minhas emoções e com isso acabar envergonhando o Seu nome. Então eu gosto bastante desses dois versículos, né, ou dessa seção que explica o coração, né, do sábio querendo colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso desse equilíbrio. O verso 10 então diz assim: não calunies o servo diante do seu patrão, ele te amaldiçoará e será castigado. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe, a quem se considera puro e não se lava da sua imundícia. Aqui também nós vemos mais tarde aí uma referência de Jesus, né? No capítulo 18 de Lucas, no verso 11, Jesus trazendo uma correção aos religiosos da época, né? Para não se vangloriar ou falar com arrogância acerca das suas atitudes. Aqui ele está dizendo assim: a quem se considera puro e não se lava das suas imundícias. Então o Senhor Jesus, ele condenou essas atitudes dos religiosos da época, né? Que pregavam uma mensagem, mas por trás oprimiam o povo. Então consideravam-se puros, mas por dentro, né, dos seus corações tinham ali a maldade. E o profeta então ele está comparando aqui, né, para não caluniar, para não amaldiçoar. E no verso 13 diz assim: há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes, a quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objeto de devorar os fragilizados dessa terra e os pobres da humanidade, né? O que quer dizer essa questão de ostentar dentes como espadas afiadas, né? Então aqui é uma analogia a dentes como de feras ou animais ferozes, que com suas mandíbulas fortes, né, tem o objetivo de devorar as pessoas mais fracas ou fragilizadas, né? Então a boca fala, né, realmente do expressar, do falar, e aqui então está fazendo essas comparações: há quem faça isso, há quem amaldiçoe, há quem calunie, há quem se considere puro, mas na verdade não é, né? Há quem fala ou age como uma fera que devora, né? Então, no verso 15, ele prossegue dizendo também: a sanguessuga tem duas filhas que se chamam Me dá e Me dá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante, né? Que vai estar trabalhando a questão da insatisfação. Verso 16 diz assim: o Seol, ou em outras versões diz a sepultura, né? O Seol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa
sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Nunca é o bastante, é incessante, né? O fogo de um incêndio, o que tiver pela frente, ele vai pegar a terra seca que precisa de chuva. Quando vem as águas, absorve rápido essas águas porque a terra é seca. A mulher sem filhos, aqui faz uma referência à própria cultura da época, né? Principalmente do povo Israel. A mulher sem filhos, ela era de certa forma, pela sociedade e na cultura, ela era marginalizada, criminalizada por não ter filhos, né? E o Seol, que é o que? A sepultura. Deixa eu pegar aqui a referência só para falar. Nós conseguimos ver aqui em outras versões, né, da Bíblia, e também nós vimos em Provérbios aqui em outros capítulos que é a palavra Seol, então ela tem uma expressão hebraica aqui que pode ser traduzido, como eu falei, por sepultura, profundezas, pó, morte e eventualmente em algumas partes da Bíblia como o próprio inferno, né? Então aqui são essas 4 comparações que elas são incessantes, né? Elas não têm esse equilíbrio, elas não falam é o bastante. A morte, né? Ou a sepultura, a mulher sem filhos, a terra seca e o fogo em um incêndio, tá certo? Verso 17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutres, né? Aqui, de novo, fazendo uma forte referência à questão da desonra aos pais, que há consequências disso, né? Há consequências de não honrar os pais, há consequências de não abençoar, né? E reconhecer toda a autoridade dos pais e do pai e mãe, como é colocado aqui. Verso 18, vamos lá? Verso 18, 19 e 20, nós vamos ler agora. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Então aqui é difícil compreender o caminho traçado por quaisquer desses viajantes, né? A total liberdade, a sinuosidade quase lógica dos movimentos, né? As marchas, as paradas, né? A falta de rastros perceptíveis, né? Quando passam, então navio, né? A ave, a própria serpente, né? E é comparado aqui o homem com sua mulher amada também. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Então, aqui há um apontamento, uma condenação à questão da imoralidade, né? Da mulher imoral, da mulher adúltera, né? Que comete adultério, toma um banho, está tudo bem e alega: não fiz nada de errado, né? Então há caminhos misteriosos, não há compreensão para quem assim age. Versos 21, 22 e 23 agora. 3 eventos abalam a estrutura do mundo, 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar da sua senhora, né? Olha só, essas atitudes, né, ou essas analogias nós podemos colocar aqui, são eventos que o poeta diz que abalam a estrutura do mundo e não se pode suportar, né? A serva que toma o lugar da sua senhora, né? O escravo que se torna rei, né? Então fala todas as questões de que as pessoas não estarem prontas ou não estarem chamadas para ocupar aquela posição, estar diante daquele ato, né? Realizar aquela ação. Verso 24 agora, e nós vamos dar uma sequência de leitura aqui para a compreensão do texto, então do 24 ao 28. Vamos lá. 4 seres da terra são muito pequenos e contudo admiravelmente sábios. Vamos ver quais são esses seres da terra. 25 diz assim: as formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos,
animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançar em fileira em direção a um objeto. E a lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas, né? Então a comparação aqui desses 4 seres, esses 4 animais que, mesmo pequenos, eles têm expressividade, né? Conseguem aqui também de uma forma, né, analógica, né? Trazendo analogia, mostrar para nós com as atitudes, por exemplo, a formiga, né? Que é um animal tão pequenininho e consegue fazer tantas coisas, né? É tão organizada. Nós já vimos o provérbio falando de formiga também, que fala referência aí ao seu trabalho, né? Versos 29, 30 e 31 agora. Também uma sequência de versículos para a compreensão aqui da mensagem. Há 3 seres de andar elegante. 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército, né? Então aqui quando fala 4 que se locomovem majestosamente, né, há um destaque para esse quarto, né? Então a mensagem geralmente está ligada a esse último da comparação aqui da estrutura que é feita, né, o livro poético aqui, o livro de Provérbios. Então o 4 tem esse destaque. Qual é o destaque? De forma majestosa, então, se locomove um rei à frente do seu exército, né? E traz a comparação entre os outros animais, né? O leão, o galo e o bode. Versos 32 e 33 dizem assim: se procedesse como um tolo em te exaltares ou se tramasse o mal, tapa a boca com a mão, pois assim como o bater do leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga, né? Então, de novo, 22, se procedesse como um tolo em te exaltares ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão, né? Então não podemos agir com uma tolice de proceder em se exaltar, né? Em tratar alguém mal, né? Porque vai gerar contendas e brigas, produzirá muitas brigas. A comparação é que como o próprio bater do leite vai transformar em uma outra matéria, vai se transformar em manteiga. Assim se agir dessa forma, certamente vai criar uma outra situação e essa outra situação vai dar problemas, né? Então assim, aqui nós estudamos hoje os 33 versículos do Provérbio 30, né? Uma linguagem poética um tanto quanto diferente aí dos demais, né? Ele traz essa questão aqui, o Sábio Agura, ele coloca essa questão numérica aqui, falando de comparações, né? Há 3 coisas que eu considero, há 4 coisas que considero, e faz dessa forma uma estrutura de leitura muito poética e também de grande valia para que nós possamos aí meditar. Quais são essas analogias, quais são essas comparações e trazer aí para o nosso dia a dia. Aqui eu trago uma reflexão, né? O que desse capítulo e desses versículos você consegue aplicar hoje no seu dia a dia, na sua vida? Ora, Senhor, para que Ele te traga entendimento e o que mais Ele está ministrando na sua vida. Assim como eu coloco aqui nas descrições aí do vídeo, falando, destaque, escreva novamente o versículo, medite um versículo ao qual o Senhor destacou para você de forma pessoal, trazendo a prática do seu dia a dia, do que você tem vivido. O Senhor, Ele certamente tem essa intenção de te fazer crescer na palavra dEle, te fazer conhecer as suas verdades, e Ele vai usar a sua própria palavra para isso, tá certo? Quero orar por você nesse momento, para que você receba do Senhor o que Ele tem preparado no dia de hoje. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que essa palavra aqui seja transformadora na vida de quem está nesse momento estudando. Eu te peço, Senhor, que o Senhor revele aos seus filhos a verdade. Revele, Deus, de forma simples e pura, assim como a gente tem estudado, quão prático é o livro de Provérbios. Que o fruto disso seja a sabedoria, sendo entendida como conhecer o Senhor,
temer o Senhor acima de todas as coisas. Revela-te, Senhor, a nós. Nós precisamos do Senhor. Assim como aqui no sábio agora ele disse: Senhor, eu busco tanto e ainda assim eu necessito do Senhor. Habita, Deus, nessa parte do nosso coração e que nós sejamos saciados da sua presença. Eu oro em nome de Jesus. Tá certo, então? Que você seja abençoado nesse dia. Separa um tempo para orar e meditar na palavra. E nós nos encontramos amanhã no nosso último dia aí de estudo, o capítulo 31 do livro de Provérbios. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Um abraço e até lá.